Marcelo Freixo é o primeiro tema do dia. Ana, Marcelo Freixo hoje tem que olhar aí, a última vez que eu falei de horóscopo, brigaram comigo, que eu estava incentivando a pseudociência. Meu, eu não olho o horóscopo todo dia, eu estava de zoeira, tá? Mas assim, o Marcelo Freixo precisa olhar o horóscopo dele, porque aconteceu alguma coisa, algum alinhamento muito bom aí. Muito bom. Chegaram duas notícias, assim, excelentes para o Marcelo Freixo no dia de hoje, Ana. A primeira. Opa, a primeira, Datafolha. Marcelo Freixo e Cláudio Castro lideram disputa ao governo do Rio. Pré-candidatos apoiados por Lula e Bolsonaro estão na frente na primeira pesquisa do Instituto nessa corrida eleitoral. Muito bem, essas informações aí são da Folha de São Paulo. Como a gente viu ali, Marcelo Freixo, 22%, Cláudio Castro, 18%. É possível e é importante para o Brasil inteiro. Vou explicar por quê. O Rio de Janeiro é visto muitas vezes como um laboratório para o resto do país. Muitas coisas que surgem no Rio de Janeiro acabam tomando o Brasil de assalto. Às vezes muito literalmente, tipo a milícia. E aí a eleição do Marcelo Freixo seria, sim, providencial, afinal de contas. Esse é o cara que liderou a CPI contra as milícias, que desde sempre vem batendo nessa tecla, assumindo, inclusive, riscos pesadíssimos contra si mesmo. Essa é a história do Marcelo Freixo. Aí, nesse dia de hoje, em que ele recebe a notícia de que ele está na frente, ou empatado, aí nesse primeiro Datafolha, ele concede uma entrevista lá para a Band News, tá? E aí, é Rio de Janeiro, ok? É o Marcelo Freixo, que tem todo esse histórico que eu mencionei. Qual é o primeiro assunto que surge? Qual é o primeiro assunto que surge? Segurança pública. Óbvio. Falando de tempo, há quase 15 anos o senhor presidiu a CPI das milícias na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aquele relatório pediu o indiciamento de mais de 220 pessoas, entre elas policiais, por exemplo. O tempo passou, a milícia começou a crescer no Rio de Janeiro de uma maneira assustadora, o tráfico de drogas a partir do crime organizado também. Qual o planejamento para a área de segurança desse estado do Rio de Janeiro, tão sucateado do ponto de vista de estrutura das polícias, até do Corpo de Bombeiros mesmo, para trabalhar lá em Petrópolis, e também do ponto de vista do cidadão, da sociedade? Obrigado pela pergunta, Pablo. Essa é uma questão central e falo isso com tristeza, porque eu queria muito debater. Eu sou professor, né? Você sabe disso, sou professor de história, fiquei 20 anos em sala de aula. Eu vou dar uma prioridade absoluta para a educação, para a saúde, fazer com que as universidades estejam integradas, tempo integral, vão recuperar os CIEPs. Tudo isso é prioridade da gente, a gente sabe disso. Mas não tem como olhar para o Rio de Janeiro, e você tem razão, e não fazer um forte investimento em segurança pública. Parte do investimento que saiu do Rio de Janeiro saiu por conta de não ter garantias na área de segurança. Eu tenho me reunido com o que há de melhor na Polícia Militar, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por exemplo, o ex-comandante da PM, Pinheiro Neto, é uma pessoa que está me ajudando a fazer esse programa, a pensar a modernização das polícias, junto com diversos outros policiais, alguns que eu não posso nem citar, porque vão ficar numa situação de insegurança diante desse do governo, que acaba perseguindo servidores, mas nós temos que modernizar a polícia. Nós temos que investir nessa polícia. Nós temos que fazer com que a polícia tenha um plano de carreira e ela tenha eficiência. A polícia tem que ser boa para a sociedade. Nós temos que ter um plano de promoção dos praças que seja justo e transparente, para que esses praças, o início da polícia, o início da vida de um policial, seja valorizado. Que ele sinta que se ele for um bom policial, vale a pena e ele terá uma carreira valorizada pelo governo. Isso é fundamental. Trazer tecnologia. Não tem mais cabimento você ter uma central de flagrantes que não seja online, que a pessoa, um policial que ao fazer um flagrante tem que ficar o dia inteiro ou às vezes deslocar de um município para outro para conseguir fazer um flagrante. Então trazer tecnologia, trazer eficácia, investir nessa polícia, ter mais controle sobre essa polícia, isso é fundamental. Fazer com que a Polícia Civil e a Polícia Militar ajam de forma integradas, valorizar um Instituto de Segurança Pública para que a produção de dados e inteligência possa estar a serviço de uma política preventiva, redução do índice de letalidade. Tem muita coisa para se fazer. As boas polícias do Rio de Janeiro têm muitas ideias sobre isso. Você lembrou bem, eu presidi a CPI das milícias em 2008. Naquela época, nós levamos, através da CPI, à prisão todos os líderes de milícia.
Mas nós fizemos um relatório, Pablo, e vocês da Band acompanharam. Nós fizemos recomendações. Tinha que ir no braço econômico da milícia. Tinha que ir no lugar onde eles têm dinheiro, o quanto eles sacrificam a vida das pessoas, tanto milícia quanto tráfico. Tem que enfrentar crime organizado. Crime organizado se enfrenta com inteligência, com investigação, e não sacrificando a vida das pessoas que já são vítimas da milícia e que já são vítimas do tráfico. Então, que a gente possa investir nessa polícia para entregar para a sociedade uma polícia melhor. Muito bem, ouvimos aí o Freixo falando sobre o histórico dele com a CPI das milícias. Esse histórico, inclusive, rendeu a ele um personagem lá no Tropa de Elite. A gente até conversou sobre esse assunto aqui com o próprio Freixo numa ocasião em que ele nos concedeu uma entrevista. Mas isso aí é o passado. O que me interessa é o futuro. Ana, quando você elege um presidente que diz que com o voto você não resolve nada, que fosse eleito daria golpe no outro dia, você perde a normalidade democrática. E o Brasil perdeu a normalidade democrática. As regras do jogo não estão garantidas, sobretudo no Rio de Janeiro. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o Freixo, embora hoje apareça empatado dentro da margem de erro com o Cláudio Castro, 22% contra 18%, apesar disso, ele tem uma desvantagem que número nenhum vai conseguir mostrar, que é a impossibilidade de fazer campanha em áreas dominadas por aqueles milicianos que ele investigou. Não dá para deixar de falar disso, né? É um constrangimento assumir que essa é a realidade do Brasil, então meus parabéns ao colega aqui da Band que consegue colocar isso na mesa, porque sim, precisa ser colocado na mesa. Algumas eleições das quais o senhor participou, principalmente para o Executivo, e o senhor sempre teve uma dificuldade para entrar em áreas dominadas pelos bandidos. Digo áreas, por exemplo, pela milícia ou pelo tráfico de drogas. Como se fazer mais conhecido no estado do Rio de Janeiro para essa campanha, tendo esse ponto de interrogação, esse obstáculo no meio do caminho, deputado? Ô Pablo, você tem razão. Primeiro que eu tenho muito orgulho de não ser amigo e nem bem recebido e nem sócio de determinados bandidos do Rio de Janeiro, né? Então isso para mim não é um problema, isso é motivo de orgulho, sinal que eu sempre combati o crime, inclusive como deputado. Eu tive um irmão brutalmente assassinado. Eu sei o que é uma família enterrar um jovem com uma vida inteira pela frente. Eu sei o que é ver meu pai e minha mãe enterrarem um filho. Eu sei a dor que muitos moradores do estado do Rio sentiram. Senti isso na minha pele. Tive um irmão brutalmente assassinado. Então, essa minha sensibilidade do que eu vivi me faz ter muita retidão, né? Muita clareza de qual é o meu compromisso. Eu acho que a gente tem uma forma de chegar nessas pessoas com a nossa história. Pela primeira vez, o PSB vai conseguir fazer no Rio de Janeiro, e eu vou conseguir ter mais tempo de televisão, ter um bom trabalho nas redes sociais para que a gente possa chegar. Eu não vou fazer acordo com o crime para chegar em algum lugar. Pelo contrário, nós vamos combater o crime, como sempre fizemos, seja no parlamento, seja como candidato. Se a gente ganha o governo do estado, a gente pode virar essa página e colocar o Rio de Janeiro de pé. Então, acho que através do sistema de propaganda, a gente chega nesses lugares. E nós vamos aos lugares onde a gente pode ir. Claro que a gente não vai colocar a vida de ninguém em risco, claro que a gente reconhece os lugares que o Estado hoje não tem mais o domínio, e é isso que precisa acabar. O que não pode é, no Rio de Janeiro, você ter uma eleição que o candidato não pode ir em algum lugar, porque naquele lugar não vale a Constituição de 88. É exatamente por isso que nós somos candidatos, é exatamente por isso que eu sou candidato, e a gente tem uma ampla aliança, com um amplo diálogo, para fazer com que o Rio de Janeiro possa voltar a pertencer às pessoas de bem. Bom, não pode, mas meio que é o que já está acontecendo, né? E o clima é de violência política, não adianta. Essa é a dureza da realidade. Mas ok, não vamos deixar a dureza da realidade nos esquecer de que para o Marcelo Freixo, esse dia 7 é um grande dia. Por duas notícias, como eu disse no início. Primeira notícia, liderança ou empate na liderança do Datafolha. 22% para ele, 18% para o Cláudio Castro. Aliás, as duas boas notícias do Freixo estão atreladas a números, viu, Ana? Primeira notícia é o 22%. Segunda notícia é os 40 mil. Do que eu estou falando? Disso aqui, ora. Opa! Mário Gomes terá que pagar R$40 mil a Marcelo Freixo por danos morais. Ator culpou o deputado federal pela falta de oxigênio nos hospitais em Manaus no ano passado, que levou à morte de pacientes com Covid-19. O texto diz: que esquerda, que esse homem é esquerda. Porra nenhuma, isso é um filho da pi.
Esse cara que está matando as pessoas, os caras estão matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus para tirar o oxigênio? Tentaram tirar aqui em Cabo Frio. O Freixo tentou, correram com ele de lá. Diz Gomes na gravação, que repercutiu nas redes sociais. Ô, Ana, essa aí era a doideira da fake news. Faltando oxigênio em Manaus, com CPI descobrimos por quê. Inclusive, Venezuela chegou a oferecer determinada quantidade de cilindros, os caras não foram buscar por razões puramente ideológicas, né? O governo não fez absolutamente nada, quando fez tarde demais e desse tamanho assim. Aí você sabe como é que são as coisas, né? Pessoal morrendo sufocado, e o governo federal fazendo valer o seu lema, fazendo valer o seu mote. A culpa é sempre dos outros. A culpa é de quem? É da esquerda, que está indo lá, pega o cilindro e dá no pé com o cilindro embaixo do braço. Então o Freixo foi do Rio de Janeiro para Manaus, entendeu? Para sair correndo com um cilindro de oxigênio embaixo do braço. Meio que é isso que o ator soltou aí. Aí beleza, quanto custa falar uma merda dessas? Custa 40 mil. Achei barato, Ana. Mas assim, tem um valor simbólico nessas coisas. Primeiro, não dá para sair falando esse tipo de bobagem e sair impune. Legal que a equipe jurídica lá do Freixo fez valer. Que bom, né? E o segundo valor simbólico, atrelado à segunda notícia do dia sobre o Freixo, é essa ideia meio cronológica. Você tem as milícias que surgem no Rio de Janeiro, apesar do empenho dele em combatê-las, né, se expandem para o Brasil, chegam em Brasília com denúncias aí de matador de aluguel ganhando cargo no Planalto, é o que a gente viu ontem, né? E aí você tem agora a possibilidade de ter o cara que combate as milícias no controle do Rio de Janeiro. Então, assim, tem um peso simbólico muito grande nisso, né? E, sei lá, no mínimo é uma esperança, apesar das dificuldades que essa campanha deve enfrentar, como a gente bem colocou ali, né? E ele parece consciente disso. Não, são boas notícias mesmo. E acho muito interessante como o próprio Freixo aborda o problema. Tem lugares em que ele não pode ir fazer campanha. Pois é, exatamente para isso, né, que ele está lá. É para isso que ele está se propondo enquanto candidato, né? Porque é um absurdo, de fato, ter lugares em que um candidato não possa ir fazer campanha, né? Então é uma boa notícia, ainda uma notícia boa, pequena, né? Mas já bastante significativa. Agora, sobre o caso da decisão em favor do Freixo ali, é interessante também, né? Notar que a justiça vai estabelecendo esses limites tardiamente, bem tardiamente, né? Mas vai estabelecendo limites para o que dá para inventar. E durante essa pandemia a gente cansou de ver esse tipo de coisa, né? Não, dizer que está faltando oxigênio em Manaus porque a esquerda pegou o oxigênio. Gente, o que é isso, né? Tirar completamente assim do nada, né? Uma informação que é mesmo para desinformar, para confundir, para atrapalhar a percepção, né, de que a falha foi do governo. Pois quem quiser acompanha, acho que os nossos trabalhos mesmo, a gente fez resumos diários da CPI da Covid, o assunto Manaus foi tratado diversas vezes, e assim, o resumo do resumo, tá? Os caras estavam enchendo Manaus de cloroquina quando o que faltava era oxigênio, não tem outro jeito para resumir, né? Usaram Manaus, inclusive, como campo de testes para um aplicativo chamado Tratikov, que era uma máquina de cuspir receita de cloroquina. Uma coisa assim assintosa, criminosa. Mas aí sabe como é que é, né, Ana? A culpa é sempre dos outros. Comercial aqui do governo, por gentileza. GBD as soluções que posso ajudá-lo? Senhora, é que isso não é nossa responsabilidade, senhora. A gente não vai conseguir ajudar a senhora agora, não vai dar, senhora. Tá, qual o motivo da pressa? 3 dias sem sinal de telefone. Mas pra ligar pra cá, o senhor tem telefone, né, senhor? O senhor já tentou falar com o saque? Chequei aqui, senhor. Tá em dia, senhor. Mas mesmo assim, o senhor vai ter que esperar um pouco, porque assim,
Isso não é problema nosso. É muito difícil ser operador de saque. É muito difícil. Às vezes eu choro no banheiro. Não, a culpa não vai estar sendo nossa, não, senhora. A culpa deve ser sua, provavelmente, senhora. A culpa é do seu filho que não fez nada. A culpa é do STF, senhora. Isso é culpa da Anitta. A culpa é da Amazônia. Isso é culpa da Petrobras. Isso é culpa do Congresso. A culpa é Não, da polícia não. A culpa é das pessoas. Voz de feia. Tem voz de feia. Culpa do dólar, né, minha senhora? Eu tenho que ir embora, tá? Eu tenho que ir lá. Eu tô ocupado. Eu tô muito ocupado agora.